Agora é momento de meditar na Palavra de Deus. Na Rádio Viver, meditação diária. A apresentação, Muricy Guerreiro. Rádio Viver, transmitindo esperança. Bom dia, muito bom dia, amigos da Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Aqui com vocês, mais uma vez, pela graça divina do Criador, do Eterno, o seu amigo, o seu irmão em Cristo, Muricy Guerreiro, e estamos passeando por este Evangelho de Mateus, onde já essa semana vai ser a penúltima semana do Evangelho, porque nós vamos meditar essa semana no capítulo 27, e semana que vem o capítulo 28, vamos encerrar, onde estamos aprendendo muito, estamos nos vitaminando muito com esse tesouro que Deus nos deixou. Mateus capítulo 27, hoje eu vou ler aqui do verso 1, vamos ler bastante, ao verso 26. Mas como de praxe, sempre, o nosso bordão, Hoje é a boca de Deus, a palavra divina, do Criador dos céus, da terra, dos mares, das fontes de águas e de tudo que neles há, nos deixa para nós pararmos para pensar, analisar e meditar. Esse é o objetivo de cada um de nós. Então vamos lá. Mateus, capítulo 27, do 1 ao 26. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, o levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, abre aspas, tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Fecha aspas. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu disses. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. De modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão, que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que havia entregado
que haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este sangue inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com este Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não havia, ou melhor, que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Aqui, lemos bastante. Vimos primeiro Judas, Iscariotes, que de uma certa forma não teve um arrependimento, mas sim um remorso do que havia feito em seu coração. Vimos que as profecias de Jeremias, a profecia de Jeremias havia se cumprido também a respeito do campo, do cemitério de estrangeiros, do campo do oleiro. E também, Jesus Cristo diante de Pilatos, o governador. Vimos que o próprio governador Pilatos viu que Jesus era inocente, queria e fez de alguma forma de tudo para soltá-lo, mas o povo, os escribas, os sacerdotes, fariseus, saduceus, os líderes religiosos já estavam determinados, seus corações já estavam totalmente de contra a verdade, por ciúmes, por tudo, por inveja. E em meio a isso, como o próprio Jesus disse, que havia de haver, ele alertou aos seus discípulos que ele seria entregue e que, no terceiro dia ele seria crucificado e no terceiro dia ele ressuscitaria. Até então, até aqui, nós vimos isso, Jesus sendo entregue, ainda não crucificado, mas para ser crucificado. Vimos a história da cruz se cumprindo. Vimos o que o coração do homem, longe de Deus e longe da verdade, pode fazer. Como hoje em dia, as coisas que estão acontecendo claramente, as evidências claras de quando nós se afastamos da verdade de Deus, estamos fazendo totalmente a vontade do inimigo. E muitas vezes achando que estamos fazendo a vontade de Deus, como esses fariseus, líderes religiosos, homens, entre aspas, que seriam para orientar o povo judeu,
mas por não ter, né, o verdadeiro amor dentro dos seus corações, fizeram o que fizeram. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando em Jesus Cristo, falando em Deus Pai, falando no Espírito Santo, mandando mensagens, né, de autoajuda. Mas como é que estão os seus comportamentos? Como é que estão os nossos comportamentos perante a tudo o que a palavra diz? E a despeito da obediência que temos de ter por ela. Isso é para nós analisar, para nós pensar. Aqui a gente fala, né, do que o nosso coração, né? Eu falo aqui a palavra para meditação e o que o meu coração, né, sente. Não é perfeito, muito pelo contrário. Mas cada um de nós tem que meditar, né, nesses versos, né, e buscar cada um no seu singular a intimidade, a sua intimidade com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, né, discirna para nós o que nós temos que fazer. Amigos da Rádio Viver, que tenhamos todos nós uma ótima segunda-feira e uma excelente semana em nome de Jesus Cristo. Meditação Viver. A palavra de Deus tem hora marcada todos os dias na Rádio Viver. O seu encontro com Deus diariamente na Viver, às 9 da manhã e às 15 horas. Meditação Viver. A apresentação Muricy Guerreiro. Rádio Viver, transmitindo esperança.